E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é seu amigo Vitor Takasso e sejam bem-vindos a mais um vídeo incrível nesse canal. E depois de uma longa espera, nós finalmente iremos falar sobre Playtime with Percy, uma fangame de FNAF extraordinária. A começar que é uma fangame de FNAF em 2D, totalmente desenhada à mão, e eu acho isso incrível. Eu amo os fangames de FNAF que são desenhadas em 2D. E uma outra coisa interessante é que essa fangame de FNAF tem uma mecânica muito criativa, que você joga enquanto você vigia os animatrônicos. Exatamente, um jogo que gira em torno de um brinquedo chamado Tamagotchi, aquele brinquedinho que você cuida de um animalzinho muito no estilo do Paul ou Talking Tom. E aqui em Playtime with Percy a gente joga na pele de um personagem que tá cuidando do estabelecimento do Percy antes de ser demolido, pois estava prestes a fechar. Mas enfim, vocês estão prontos para dar uma olhada na gameplay e na história desse jogo incrível? Então venham todos comigo, membros do Culto Takasso, inscritos nesse canal que tá quase chegando a 50 mil inscritos, que vocês vão compartilhar, dar like, hypar o vídeo e claro, se não forem inscritos, se inscreverem nesse canal. Quem vê pensa que eu tô copiando Slenderman, mas é só uma referência. E agora sim, bora pra análise desse vídeo. Lançado em agosto de 2023 e criado por Fuzzy Fun Bear, Playtime with Percy é uma fangame de FNAF no estilo point and click, o estilo clássico das fangames de FNAF, em que trabalhamos no estabelecimento de um personagem chamado Percy, que infelizmente foi fechado e está prestes a ser demolido em alguns dias, mas que trabalhamos como guarda noturno para poder vigiar o local para ninguém poder roubar. Porém, à medida que os nossos dias de trabalho irá passando, os animatrônicos presentes nesse local acabam ficando agressivos e querendo atacar a gente. Agora falando sobre um jogo em si, ele é desenhado totalmente 2D, tipo, ele tem um estilo desenhado à mão praticamente, e ele tem um estilo bem cartoon, bem bonitinho, um estilo que eu gosto bastante. E eu acho incrível a capacidade do pessoal que faz fangames de FNAF desenhado em 2D, tipo, tem o Five Nights at Homer's, tem os Five Nights at Sonic's, que alguns são bem bonitinhos, mesmo sendo bem simples. Eu acho muito legal, é muita dedicação. E que na gameplay, enquanto a gente cuida do local e dos animatrônicos, a gente precisa fazer as tarefinhas de um brinquedo de Tamagotchi, que no jogo esse brinquedo é chamado de pau. Exatamente. Para evitar desmonetização, eu vou chamar numa pronúncia em inglês, tipo pal. Eu vou chamar assim, pal. Desculpa, gente, mas o YouTube é chato. E o Tamagotchi, pra quem não sabe, é um brinquedinho que você cuida de um animalzinho, dando comida, brincando com ele. Basicamente um Paul ou um Talking Tom da vida. E eu acho que a minha irmã tinha um desses quando ela era criança, mas tipo, eu não lembro muito bem como é que funcionava. Não sei se é igual no jogo, mas enfim. Mas Vitor, e a história do jogo? Antes de ir pra gameplay, qual que é a história do jogo? Que bom que você perguntou, meu caro gafanhoto, porque agora eu irei contar pra vocês a história de Playtime with Percy e apresentar os personagens pra vocês. Beleza? Vamos lá, sigam meus bons. O jogo se passa em um estabelecimento chamado de Percy's Playhouse, um local onde eles constroem brinquedos e animatrônicos para vender para outras lojas. O jogo infelizmente não diz em que ano se passa, infelizmente a gente não sabe o ano ou a década que se passa a história desse jogo, então a gente vai ficar devendo, beleza? Porém, certa vez, por um motivo desconhecido que a gente não sabe ainda, a loja decidiu ser marcada para demolição e obviamente sendo fechada no processo. E no meio disso tudo a gente conhece o nosso protagonista, chamado de Nick Nicholson. Ele trabalhava na loja da Percy's Playhouse como assistente técnico. Porém, devido à loja estar marcada para demolição, a maioria dos funcionários, incluindo o próprio Nicholson, foi demitido pelo seu próprio gerente, chamado de John Johnson. Então, certo dia, Nick estava de boa em sua casa quando, de repente, o seu gerente John liga para ele oferecendo $250 a mais, se trabalhar mais uma semana na fábrica antes dela ser demolida. Ah, meu chefe. Eu pensei que ele ia parar de me ligar essas horas. O que ele quer agora? Alô, chefe? Hey, Nick. Eu espero que você esteja bem essa noite. Eu tô sim. Que ótimo ouvir isso. As coisas estão bem pra mim também. Tá. Por que você tá me ligando? Ah, certo. Eu queria que você fizesse um favor pra mim, se você pudesse. Você não se esqueceu da Percy's Playhouse, não? É claro que não. Por quê? Bem, os negócios não estão indo tão bem desde o dia que eu te demiti. Na real, eu tive que fechar o estabelecimento na semana passada. Enfim, eu estou com planos de demolir o local pra sexta de manhã. E eu não quero que nenhum vândalo invada e rouba coisas de grande valor, sabe?
Na verdade, eu estou planejando vender tudo ainda essa semana, sabe? Então, você estaria disponível para vigiar um pouco o Percy's Playhouse até sexta-feira? Você não precisa fazer muita coisa, basta ficar sentado e esperar de manhã, sabe? E algumas tarefinhas extras também, mas tudo bem, tudo bem. O que você acha? Não sei não. O que eu ganharia com isso? $250 e uma cesta de presente com qualquer coisa. Tá bom então, claro, eu faço. O quão difícil isso pode ser, né? Perfeito, você pode começar hoje à noite. Venha pra Percy's Playhouse antes das 8 da noite, que eu quero te explicar tudo no escritório. Então o Nick, sem nada pra fazer, acaba aceitando, tendo que vigiar todos os brinquedos e animatrônicos presentes ali pra nenhum vândalo entrar e roubar tudo que eles querem preservar tudo. Agora vamos à gameplay do jogo, que eu irei contar tudo pra vocês durante a jogatina, beleza? O menu do jogo ele não tem nada demais, apenas o Pel, o brinquedo de Tamagotchi na sua frente. Mas eu acho esse menu muito bonitinho, mano. Eu sempre vou pagar pau pra jogo 2D, sempre. Começando a noite, a gente nos depara com um escritório muito bonito e muito bem desenhado, ao maior estilo Five Nights at Freddy's 3, com uma janelona, uma porta e dutos de ventilação. E se você escolher fazer o tutorial do jogo, caso não saiba as mecânicas, ele irá ensinar pra você como funciona o brinquedo de Tamagotchi, em que apertando a tecla Q, você abre o brinquedinho de Tamagotchi e você terá 3 minigames para poder concluir essa noite. O primeiro é de coletar ossos que caem do céu pro Percy. Coletando 3, o minigame acaba, mas se você demorar demais, ele irá aumentar para 4 ossos. Já o segundo minigame é de colocar água no potinho do Percy, que você tem que ordenhar uma garrafa para derrubar água dentro do potinho dele, assim concluindo o mais rápido possível. E o último sendo de pegar a bolinha, que você tem que controlar uma bolinha e jogar aonde o Percy está. Esse não é muito difícil não. E fechando o Tamagotchi e apertando a tecla E, você abre a câmera de segurança, em que você tem a câmera do estabelecimento da Percy's Playhouse, em que fica os animatrônicos do jogo. E os primeiros animatrônicos que se ativam nessa noite é a Mother Moose, uma alce fêmea que fica no palco ao lado de Charlie Cat, um gatinho com roupas circenses. Ambos irão vir pelo duto de ventilação que fica do seu lado esquerdo e do seu lado direito. Porém, a Mother Moose, assim que ela chegar na sua sala, você não pode olhar pra ela. Então você tem que estar ou com o tablet aberto ou com o Tamagotchi aberto, pois ela é uma personagem que não gosta muito de atenção. Então, não olhando pra ela, ela vai embora. Caso encará-la, você irá morrer. Enquanto o Charlie Cat é o completo oposto, ele precisa ser observado. Então, quando ele entra na sua sala, você precisa encarar ele, fechando o Tamagotchi ou tablet rapidamente. Então ele vai embora, mas caso contrário, se você não olhar pra ele, ele irá te dar um jumpscare. Então, terminando a noite, que aqui é contabilizado pela quantidade de vezes que você jogou o minigame no Tamagotchi, a gente vai pro pós-noite. E agora uma crítica minha aqui, que até o Matheus Finaf fez no vídeo dele, então eu vou passar um pouquinho aqui pro meu. Esse jogo, o tutorial dele é passado por texto, muito texto que fica lá em cima, e às vezes você não presta atenção nesse texto, ou talvez seja só eu mesmo sendo bocó, não prestando atenção, mas tipo, eu já fiquei uns 2 minutos preso numa noite sem ela correr, porque eu não olhei o tutorial e eu não passei o tutorial. Aí eu fiquei preso uns 2 minutos olhando pro negócio, sem saber que já começou. É complicado. O primeiro pós-noite é você ter que leiloar os animatrônicos. Tipo, alguém vai dar um preço específico e você tem que colocar esse preço específico e ir aumentando pra poder vender pra pessoa. Enquanto o animatrônico te persegue, o animatrônico do Charlie Cat, ele vai ficar andando atrás de você e quando você ouvir barulhos de passos, você precisa se esconder embaixo da mesa apertando a tecla E. Mas não é nada demais, pegando a manha você consegue passar e a noite termina. Já na noite 2, o animatrônico que se ativa é o Farmer Felix, ou Felix Fazendeiro. E a mecânica dele é um pouquinho parecida com o do Phantom Fred em Five Nights at Freddy's 3. Ele irá atravessar o corredor na sua frente com uma cor específica nos olhos. Por exemplo, se ele estiver atravessando com a cor azul, você precisa ir no teclado do seu lado esquerdo e apertar a cor azul que ele estiver passando. Porém, se você não conseguir ou então não der tempo, ele irá apagar todas as luzes e te dar um jumpscare. Mas nessa noite não é nada demais, tipo, ele é muito lento, os personagens anteriores eles vão ficar mais rápidos, mas ainda tá fácil por enquanto. Já o segundo pós-noite é você ter que se divertir no fliperama, já que,
Bom, o Nick não tem nada pra fazer nesse trabalho de bosta. O fliperama em questão sendo um Space Shooter, em que você tem que atingir 5.800 pontos. Porém, enquanto você joga, terá um animatrônico te perseguindo, que é a Mother Muse. Ela fará um som atrás de você, que você precisa pausar o jogo, se virar rapidão e tirar foto dela pra ela ir embora. E a partir daqui, os minigames do pós-noite vai começar a ter uma dificuldade sempre que você atingir a metade da pontuação. Então, preste atenção porque os bichos vão ficar mais rápido. Mas, terminando tudo certinho, a noite termina. Já na noite 3, 4 animatrônicos irão se ativar, mas vamos por partes. Os primeiros deles sendo 3 pequenos poodles de pelúcia, chamados de Playful Poodles ou Poodles brincalhões, sendo Tim o poodle de coleira, Tet o poodle de gravata borboleta e Tot a poodle de lacinhos na cabeça. E apesar dos 3 serem bem parecidos, cada um tem uma mecânica única, hein? Presta atenção. O Tim ele irá aparecer em alguma câmera aleatória, ele fará um efeito sonoro de zíper que indicará que ele estará presente em alguma câmera e você precisa observar ele para ele ir embora, caso contrário ele irá desativar suas câmeras. O Tat ele ficará bem na sua janela te observando caso você não jogar por muito tempo o Pel ou o seu Tamagotchi, já que se você demorar muito de jogar os minigames ele começará a apitar e chamará a atenção do Ted, e caso demorar bastante tempo ele irá roubar o seu Pel e você perderá. E a Tot, de tempos em tempos, ela irá ficar abrindo a sua porta, e você precisa apertar na porta 2 vezes para fechar na cara dela. E essa mecânica dela ajudará muito o próximo animatrônico dessa lista, sendo Percy Poodle, o protagonista, o líder do grupo e também o nome da empresa. Ele irá surgir gradativamente no corredor até chegar à sua porta, e quando ele chegar 100% na sua porta, ele irá ficar batendo nela até querer abrir. Você precisa apertar na porta que ela irá trancar e não deixará o Poodle entrar. Caso contrário, ele consegue arrombar a porta e te mata na hora. Bom, essa noite 3, ela é muito difícil, mas nem é completamente a dificuldade do jogo ainda. A gente ainda tá na metade, tá, gente? Mas enfim, terminando a tarefa do Céu Pel, você vai pra pós-noite mais uma vez, que disparada é a pior pós-noite do jogo inteiro. Assim que você termina a terceira noite, a energia comicamente cai, então você terá que religar ela lá no depósito da empresa. Que aqui para religar a energia é praticamente um copia e cola do minigame de religar a energia lá de Sister Location, que você tem que dibrar o Funtime Fred, que aqui você precisa religar 6 geradores do estabelecimento inteiro 2 vezes, sim, praticamente jogando o minigame 12 vezes, cara. E aqui os minigames são vários, tem de labirinto, tem de colocar as cores no lugar certo, enfim. O problema mesmo é que assim como o Sister Location, aqui você também tem um animatrônico para dibrar, que é o Rowan Rat, um rato completamente escroto. Ele irá fazer um som estéreo, tipo, caso de fazer um som do seu lado direito, ele estará dos dutos do lado direito, então você precisa ligar a lanterna na cara dele que ele vai embora. Caso contrário, se demorar muito tempo, ele te dará um jumpscare. E a partir do momento que você religa a terceira energia, o jogo começa a ficar mais difícil, com os minigames tendo tempo para ser basicamente uma corrida contra o tempo, e com o rato indo embora com 2 lanternadas na cara, que você aperta para dibrar ele em um duto, ele vai pro duto oposto do outro lado. Nossa, terrível. E então, finalmente, depois de completar, ter a paz interior de completar, nós finalmente ganhamos. Eu fiquei horas, dias nesse minigame, terrível, cara. Mas antes de ir pra noite 4, a gente vai pra uma cutscene. Ei, chefe, eu tô quase terminando o favor que o senhor me pediu. E, olha, não é tão difícil do que eu imaginava, sabe? Menos os animatrônicos com defeito, claro, mas eu acho que o senhor já sabe disso. Mas tem algo aqui que eu tô reparando demais, sabe? É o Paul Percy, ele tá agindo de um jeito meio estranho. Eu tô notando isso desde ontem, tipo, toda noite ele tá meio diferente. Provavelmente não é nada demais. Eu te ligo de novo na sexta-feira, tá? Então o Nick acaba encontrando um disco suspeito e decide levar pra casa. E então descobrimos que um tempo atrás a empresa da Percy, ela fez um recal para pegar todos os Tamagotchi de volta porque ela estava com um defeito bizarro, tipo, o boneco estava bem estranho no minigame. Mas isso foi suficiente para fazer um recal e a empresa pegar todos os Tamagotchi de volta. A
noite 4 é a noite que o filho chora e a mãe não vê. Vamos lá. Além de todos os animatrônicos das noites anteriores estarem completamente agressivos, nós também temos a presença do Rowan Hat, o rato da pós-noite anterior. E assim que ele sair do seu ponto de início, ele vai para alguma das extremidades da câmera, das extremidades da esquerda ou das extremidades da direita. E você só saberá onde ele tá com um sensor de movimento, tipo, quando tá amarelo é porque ele tá ali por perto, e quando tá vermelho, ele tá finalmente na sala, e você precisa dar um choque nele para ele voltar pro ponto de início. E caso ele consiga concluir seu objetivo e você não conseguir dar choque nele, ele vai adentrar na sua sala através de um buraco e te dar um jumpscare. Bom, mas relaxem que essa nem é a noite mais encapetada do jogo. Se preparem, vamos lá. Depois de concluir o objetivo de todos os minigames do seu Pel, o Felix no corredor, ele do nada desliga e cai no chão, sendo o Nick obrigado a consertá-lo no pós-noite. Incrivelmente, essa é a pós-noite mais fácil que eu consegui passar de primeira, diferente do último que eu demorei dias, literalmente. Aqui você precisa desparafusar a cabeça do Felix e então completar 4 minigames para poder religá-lo, sendo o primeiro de colocar engrenagens nos lugares certos 3 vezes, o segundo de girar uma manivela para poder encher uma barrinha para poder religá-lo, o terceiro sendo o jogo da memória com cores e o último sendo de mover os membros do animatrônico para poder rotacionar do lado certo. Bom, uma dica minha aqui é vocês começarem pelo minigame do jogo da memória com cores e o de rotacionar os membros do animatrônico, porque esses são os mais difíceis e a partir do momento que você conclui o segundo, começa a ficar mais difícil. E enquanto você faz de tudo para poder religar o Felix, os Poodles brincalhões estarão presentes para tentar te atrapalhar. E assim que você ouvir um barulho de algo fofinho apertando, você precisa sair rapidamente do animatrônico e clicar nos Poodles para eles irem embora. Mas como eu disse antes, esse pós-noite não é tão difícil, então concluindo ele rapidamente, a noite termina. E agora, finalmente, depois de pegar a manha de todos os bonecos, você vai pra noite 5, que é a mais difícil de todas as 4. Então, vamos lá. Todos os bonecos estarão agressivos e mais rápido. Então, você precisa prestar muita atenção na hora de jogar o seu Tamagotchi, porque você pode perder bastante tempo e esquecer do Tamagotchi sem querer. E falando no Pel, ele tá com um visual bem estranho. Tipo, o Poodle que fica no desenho do jogo, ele tá bem bizarro. Não que nas outras noites já não tivesse, né? Se vocês repararam bem, mas agora ele tá muito estranho. Mas tudo bem, a gente tá perto de concluir o nosso objetivo. Ganhando a noite finalmente, a gente termina e vamos pra última pós-noite. Então nosso gerente manda a gente trocar a bateria do animatrônico do Percy Poodle. E então a gente faz uns minigames no corpo do Percy Poodle, que até uma criança autista consegue passar. Criança autista vulgo eu. Porém, o Nick não consegue encontrar a bateria pra colocar no boneco. E então ele fica meio confuso. Tá, o que eu faço antes de ir embora, mano? E então ele decide pegar o Pel, o Tamagotchi que a gente joga durante o jogo inteiro, e coloca como bateria pro animatrônico. Porém, algo bizarro acontece. E então a gente vai pro boss final desse jogo, que é passar uma manhã dentro do depósito da Percy's Playhouse. O Nick ele acaba pegando uma versão mais antiga do Pel, com minigames mais diferentes, sendo de pesca, de formas iguais e de labirinto. E então, depois de aprender o tutorial, nós finalmente vamos pra luta final contra o Pau. Aqui o Pel, agora comandando o corpo do Percy Poodle, ele irá mandar lacaios para enfrentarmos durante a jogatina. Jogatina é essa que precisamos completar 5 fases até conseguir desligar o gerador do estabelecimento e desligar todos os bonecos. E bom, eu não consegui jogar direito essa noite porque... Bom, o estilo artístico do jogo ficou 3D e eu não consegui jogar porque ficou lagando. Infelizmente, eu vou ficar devendo essa pra vocês. Nessa noite final, a gente enfrenta o nosso Pel, o Tamagotchi que a gente usou durante o jogo inteiro. Pois como a gente colocou ele como bateria no corpo do Percy Poodle, ele acabou adquirindo consciência e então controlando o corpo do animatrônico com tentáculos bizarros.
E bom, o jogo tem um estilo cartoon, então você aceita essa bizarrice numa boa. E enquanto você estiver enfrentando os minigames do seu atual Tamagotchi, haverá duas telas na sua frente que irá piscar quando o PEL estiver ativado. E então você precisa vasculhar a câmera que o PEL estará em alguma câmera aleatória te pedindo algum objeto. E então procurando esse objeto rapidamente, você precisa clicar nele que o PEL irá embora. E se você demorar por muito tempo, o seu atual Tamagotchi começará a ganhar vida, crescendo olhos e contraindo braços e pernas. E caso ele contrair tudo de uma vez, ele te dará um jumpscare. Sim, eu falei, né? Você tem que aceitar a bizarrice porque é um jogo cartoon. E o nome dele sendo Tamalank, um dos lacaios que o PEL manda nos atacar. Completando a primeira fase, nós finalmente vamos para a segunda fase. Nessa fase haverá dois novos inimigos. O primeiro sendo o Tamabrute, um Tamagotchi bem musculoso que dará porradas em um dos lados da sua parede, que você precisa fechar com uma gaveta de carrinho para ele não conseguir entrar na sua sala. E o último sendo o Tim, do trio dos Poodles fofinhos, só que agora mais altos e com tentáculos de fios. Ele vai cair em um dos lados que fica os carrinhos e você precisa puxar um dos carrinhos para desfalecer ele e ele ir embora. E se você demorar de bater nele, ele vai começar a bagunçar os seus controles, seja a sua visão durante o jogo, seja seu Tamagotchi, seja suas câmeras, tanto faz. Concluídos os minigames do seu novo Tamagotchi, você vai para a fase 3, em que agora o PEL terá uma nova mecânica, em que ele virá a passos largos até a sua porta, dar algumas porradas tentando abrir, que você precisa trancá-la para ele não conseguir entrar. E também um novo lacaio chamado de Tamaopt, um Tamagotchi com um olho no meio parecendo até o Bill Cipher e com algumas patinhas parecendo uma aranha. Ele ficará ali no centro do depósito e então ele fará um efeito sonoro de que foi para alguma das extremidades da câmera, que você precisa dar choque nele para ele voltar pro ponto de início. E então, completando a terceira fase, o PEL vem falar conosco pessoalmente. Você não entendeu? Eu sou seu melhor amigo! E ficaremos juntos pra sempre! E agora vamos para a quarta fase, o momento mais maluco e psicodélico desse jogo, já que o PEL simplesmente se manifestou em todas as telas presentes do seu escritório, começando a rir ao ritmo da música. O bicho simplesmente incorporou o Flowey, mano. E essa música é muito boa. Eu gosto muito dessa parte da música. Essa música é tão boa que parece que ela foi feita por Friday Night Funk. Tipo, se encaixa certinho. E mais uma vez surge um novo lacaio do PEL, chamado de Tamarote, como se fosse uma baratinha, um insetinho de Tamagotchi. Aqui ele basicamente faz os mesmos papéis das mini-arenas em Sister Location, só que aqui, pra você driblar ele, você tem que pegar e jogar fora. Caso deixar ele na sua tela por muito tempo, ele te ataca. E junto dele, mais um Poodle brincalhão surge agora, o Tet. E aqui, assim como nas noites normais, você precisa encará-lo na câmera para ele ir embora. Se você não fazer isso, ele irá travar os seus carrinhos e você não vai poder puxar ele. E por último, nós temos a fase 5, em que o próprio PEL aparece na sua frente e fará um jogo de memória com bolinha no copinho. Basicamente o Pou da vida, que você tem que acertar a bolinha que está escondida no copo. Caso acertar, ele vai embora triste. Caso você errar, ele te ataca num dos melhores jumpscares do jogo. Por último, para fechar a fase 5, temos a Tot, em que ela aparece em uma das TVs rindo loucamente, que você precisa clicar na tela para poder desligá-la. Caso você demorar muito, ela não vai deixar você mexer no seu Tamagotchi ou então nas suas câmeras. E então, terminando a fase 5, você tem que sobreviver mais 1 minuto nessa fase sem morrer até a fase ser concluída. E então, concluindo ela finalmente, vamos para a cutscene final. O quê? Acabou? Será que eles sabem que eu tô aqui? Eu preciso sair daqui. Eu preciso... O Percy, será que ainda tá me perseguindo? O que são aquelas criaturas? Elas morreram? Eu posso finalmente sair daqui? Será que o Percy ainda tá me... Você pensa que venceu, seu imbecil? Nós deveríamos ser melhores amigos, Nick. Eu deveria ficar do seu lado pra sempre. E agora você vai apenas me abandonar? Você não pode. Eu não vou deixar. Você pode me levar com você. Ainda podemos ser melhores amigos pra sempre. É pra isso que um Paul Percy foi feito. Nick, entendeu? Então vem aqui. Não, eu não. O que você disse? Eu não vou te levar comigo, cara. Tá bom então. Fique à vontade. Pera, é sério? Ai, me solta. Preferindo a si mesmo do que seu amigo. Isso é cruel. Eu te dei uma chance, Nick.
Mas parece que eu terei que terminar essa amizade eu mesmo. Pra sempre. Estamos limpos? É certo? Tá bom então, pode mandar. Você falou alguma coisa? Parece que foi. Nick, você tá aí? Não vai me ajudar? Seu melhor amigo, Percy. Aonde vai? Volta aqui e me ajuda. Não me deixa aqui. Nós somos melhores amigos. Nick, é você aí? Nós estávamos discutindo se você já tinha saído e a gente presumiu que sim, então... Você não me falou que o Paul Percy poderia fazer aquilo tudo? Eles tinham fios, eles estavam vivos e também eles estavam... Ei, calma, filho, calma. Eles não podem fazer isso. Eles foram recolhidos por um recal. Ei, se acalma. Deixa eu te explicar. Estes Paul Percys começaram a ficar malucos depois que várias pessoas começavam a usá-los. Mas não sabemos o porquê. Eu assumia que era porque usávamos as mesmas baterias que usávamos nos animatrônicos. Mas eu não colhei isso a fundo depois que recolhemos todos os produtos. Ah, então era isso que tinha naquele disco? Se eu conseguisse pelo menos fazer ele funcionar. Consegue ver? Nenhum deles existe mais agora. Tecnicamente, mas eu acho que esquecemos um deles aí dentro, sabe? Mas eu espero que ele não tenha tentado te matar. Graças a Deus que não. Enfim, vamos logo, vamos procurar algum lugar pra comermos. Eu tô morrendo de fome. Claro, vamos. E essa foi a review de Playtime with Percy, terminando por aqui a história desse maravilhoso jogo. Pensa num jogo lindíssimo visualmente, tipo, o visual 2D eu acho incrível, eu acho muito bem feito, mano. Esse jogo tá de parabéns, cara, uma salva de palmas pra ele, em pé, cara, muito bom esse jogo. Mas não se enganem, é um jogo muito difícil, tipo, é muito difícil. A partir da noite 3, começa a ficar muito difícil esse jogo, então vocês têm que ralar um pouquinho pra jogar ele um pouco. E uma curiosidade é que o criador desse jogo, Fuzzy Fanbear, quer migrar esse jogo da Game Jolt pra Steam, exatamente. E por isso, obviamente, o jogo terá um conteúdo extra, basicamente um New Game Plus, em que, zerando o jogo uma vez, você terá um conteúdo extra jogando no New Game mais uma vez. Inclusive, já temos até uma personagem jogável para esse New Game Plus, chamada de June Jasmine, uma personagem que virá depois do Nick da gameplay. Mas eu tô muito curioso sobre o que o criador vai fazer sobre mudar, né, de uma plataforma para outra, para poder vender uma fangame de FNAF, né? Se ele vai mudar ou não visualmente o estilo do jogo, né, para se afastar um pouco do estilo de FNAF, não sabemos, mas eu tô muito curioso para chegar lá. Outra curiosidade que eu não sei se vocês repararam é que o nome dos personagens, a primeira letra dos nomes dos personagens combinam. É muito engraçado, é muito legal isso. Por exemplo, Mother Muse, MM, Percy Poodle, PP, nosso protagonista, Nick Nicholson, e por aí vai, tipo, pode olhar o nome dos personagens que você vai reparar que é tudo com um nome parecido assim no começo. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Eu queria agradecer muito ao DN Strangeness pela dublagem, para me ajudar aqui na dublagem, eu adorei muito, muito obrigado mesmo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar para seus amigos e até a próxima. Falou, um beijo e tchau, tchau.